Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do canal Gisele Naves e essa é a playlist 100 questões para o Enem. Vamos à questão do dia. A questão de hoje é a questão número 37 e ela foi retirada da prova do Enem de 2010 e a pergunta nos trouxe o seguinte enunciado. Devido ao seu teor de sais, a água do mar é imprópria para o consumo humano e para a maioria dos usos de água doce. No entanto, para a indústria, a água do mar é de grande interesse, uma vez que os sais presentes podem servir de matérias-primas importantes para diversos processos. Nesse contexto, devido à sua simplicidade e ao seu baixo potencial de impacto ambiental, o método da precipitação fracionada tem sido utilizado para a obtenção dos sais presentes na água do mar. Tabela 1. Solubilidade em água de alguns compostos presentes na água do mar a 25 graus Celsius. Temos aqui brometo de sódio, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, sulfato de cálcio. E a pergunta: suponha que uma indústria objetiva separar determinados sais de uma amostra de água do mar a 25 graus Celsius por meio da precipitação fracionada. Se essa amostra contiver somente os sais destacados na tabela, a seguinte ordem de precipitação será verificada. Temos aí algumas opções. Nessa tela, você pode pausar e tentar fazer sozinho. Na próxima, nós vamos à resolução e vamos a ela. Eu destaquei algumas palavras que nos importam e que nós vamos levar para escrever a resolução. O texto nos fala de precipitação fracionada e a pergunta é qual vai ser a ordem da precipitação. Precipitação fracionada significa precipitação em partes. É uma espécie de técnica de separação de misturas, envolvendo um assunto dessa questão. Esta questão está trabalhando com a ideia de solubilidade. Para sabermos a solubilidade, a questão nos trouxe uma tabela que também será utilizada na resolução. Então, ao terminar de ler esse enunciado, com as palavras destacadas, perceba que essa é uma questão de solubilidade. Vamos agora dar continuidade à resolução dessa questão. Primeiro ponto, a gente precisa entender com clareza o significado de solubilidade. Solubilidade, representado pela letra S, ou até mesmo chamado de coeficiente de solubilidade, o CS, é a quantidade máxima de soluto que dissolve em uma quantidade padrão de solvente em determinadas condições de temperatura e pressão. Então, a solubilidade que temos aqui é o quanto cada um desses solutos pode dissolver em água. Então, está indicado aqui o tanto em grama desse soluto em cada quilograma de água. Está indicado os valores aí, nós vamos observar esses valores. Para respondermos a pergunta, precisamos entender o que significa essa precipitação fracionada. Quando nos perguntam como será a ordem da precipitação fracionada, aquele que precipitará primeiro vai ser o que for menos solúvel. E para eu saber quem é menos solúvel, basta eu consultar essa tabela. Olhando para essa tabela, eu vejo que o menos solúvel de todos eles é o que tem o menor número, que é esse aqui, ó, tá 10 a menos 2, é o carbonato de cálcio. Então, o primeiro que precipita é o menos solúvel, ou mais insolúvel, enfim, a alternativa, vamos dar uma olhada, ó, cloreto de sódio não, brometo de sódio não, cloreto de magnésio não, brometo de sódio não, carbonato de cálcio sim, é o menos solúvel de todos eles. Vamos olhar o segundo. O segundo menor número aqui é esse, 10 a menos 1, sulfato de cálcio, como essa alternativa confirma. A prova do Enem, às vezes você precisa ter um pouco de velocidade, você não precisa testar todos, pode testar aí. Mas eu vou testar o último agora para confirmar se é mesmo a alternativa A. O último que vai precipitar vai ser o mais solúvel de todos. E dentre esses todos os números, o mais solúvel é esse, o brometo de sódio, que tem que ser o último, e é ele mesmo, o brometo de sódio, confirmando o nosso gabarito, a alternativa correta, a letra A. O mapa mental que nós vamos construir agora, sobre solubilidade, vai nos mostrar os diferentes nomes de uma solução diante da solubilidade de uma certa substância. Para isso, para eu construir esse mapa mental, eu gostaria que você considerasse um composto hipotético, um composto Y, cuja solubilidade é 37 gramas desse composto Y em cada 100 gramas de água em 20 graus Celsius. Estou supondo 37 em homenagem ao número da nossa questão. Imagine a seguinte situação, você pegou um recipiente qualquer, graduado, colocou 100 gramas de água, para solvente a gente costuma colocar o número 2, e 20 gramas do soluto, para o soluto a gente costuma colocar o número 1. Então, 20 gramas em 100 gramas, a temperatura está em 20 graus e o máximo que dá para dissolver é 37. Se eu te perguntar se dá para dissolver mais, sua resposta, sim. Porque se você coloca 20 gramas e poderia colocar 37, dá para dissolver mais. Imagina a seguinte situação. Você agora coloca os mesmos 100 gramas de água, mas agora 35 gramas do seu soluto, composto Y,
na mesma fixa temperatura? A minha pergunta de novo, dá para dissolver mais? Sua resposta seria sim. Essas soluções em que a quantidade de soluto é inferior ao máximo que é possível dissolver, você chama de soluções ou solução insaturada. As duas são insaturadas. Observem com atenção. As soluções insaturadas, você ainda pode acrescentar mais solutos nelas. Agora, quando você tiver exatamente o valor máximo, exatamente o máximo que é possível dissolvido, você passa a chamar essa solução de solução saturada. É aquela que tem a quantidade máxima de soluto dissolvida naquela temperatura. E tá aqui, eu tenho uma solução saturada. A solução saturada, se você acrescentar um pouco a mais do seu soluto, algo vai acontecer. Vamos dar uma olhada no nosso próximo potinho. Imagina que você colocou 50 gramas do soluto em 100 gramas de água, você já sabe que está a mais. Eu estou chamando essa solução de supersaturada, mas eu não te contei tudo sobre ela ainda, calma. Imagina uma outra situação. Essa solução em que eu coloquei 50 gramas de soluto em 100 gramas de água, eu estou chamando de solução saturada com precipitado. É aquela que fica uma coisinha no fundo. Faz de conta que esse negocinho aí no fundo é o seu soluto que ficou ali, precipitado. A diferença do que você tem aqui numa solução saturada com precipitado de uma solução supersaturada é o que acontece com o soluto. Aqui, na supersaturada, esses 50 gramas estão totalmente dissolvidos. Aqui, na saturada com precipitado, você tem 37 dissolvidos e 15 gramas precipitado. Então, aqui tenho 15 gramas do meu soluto. A diferença da supersaturada para saturada com precipitado é que a supersaturada ela é completamente instável. Está dissolvido porque você preparou essa solução supersaturada de um jeito muito especial. Você esquentou, resfriou lentamente, não perturbou a sua solução de jeito nenhum. Aí ela fica supersaturada. Se você deixar cair um cristalzinho ali, precipita tudo de uma vez. Todo o excesso precipita de uma vez. Então, observem com cuidado. Nós temos uma solução insaturada, que é aquela que tem menos do que o máximo possível dissolvido. Saturada quando tem exatamente. Saturada com corpo de fundo quando tem o máximo dissolvido e o excesso está no fundo, sem dissolver. E a supersaturada quando está dissolvido além do máximo possível dissolvido, mas é uma solução totalmente instável. Qualquer coisa que aconteça com esse sistema, o seu excesso precipita. Então, essa supersaturada tende a se transformar em saturada com precipitado. Nesse mapa mental, eu apresentei para vocês os conceitos de solução insaturada, saturada, supersaturada e saturada com precipitado. Esse foi o fim do nosso mapa mental. Constrói ele no post-it, coloca ali para você lembrar o que significa cada um desses termos. Esse é o fim do nosso tema solubilidade. Eu espero vocês para a questão de amanhã e até mais.